Seja muito bem-vindo, ousado e ousada. Estamos aqui no nosso terceiro episódio da segunda temporada do Ousada Cast, com uma convidada muito especial, uma profissional que eu admiro muito. Então, hoje a gente vai falar sobre várias coisas que eu tenho interesse e a gente vai conhecer a trajetória dela. Ela é a Amanda Garibaldi, ela é arquiteta de interiores, especializada em projetos comerciais. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela. E o motivo por que eu convidei ela para participar desse episódio hoje é porque eu vejo muita autenticidade no trabalho dela, muita entrega em todos os aspectos do trabalho dela, na forma de como se comunicar, se posicionar e de como fazer o trabalho dela. Então eu tô muito feliz de ter aqui. Obrigada, Muito Amanda. obrigada, eu que te agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Ai, eu também tô muito feliz. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Antes da gente começar, queria relembrar que esse podcast ele é voltado para toda pessoa que tem interesse em tirar uma ideia do papel, que deseja empreender, que deseja ter coragem, ou até mesmo empreende, está precisando de alguma ajuda. E nesse podcast a gente convida pessoas, profissionais que são empreendedores, para que a gente possa aprender através da trajetória deles. Então a gente vai falar com a Amanda Garibaldi, mas antes da gente começar, eu queria fazer alguns agradecimentos aos nossos parceiros. Primeiramente, ao nosso estúdio aqui, que está no espaço do Vila D. Então, agradecer a Denise da Vila D. A loja Divino Garimpo, que está aqui nesse espaço, como outras lojas muito especiais. Agradecer a Pami, a nossa fotógrafa oficial, o Matheus Paiva, nosso videomaker, a Caroline Rodrigues e a Ariel Lessistão, que faz o meu cabelo, a minha maquiagem, que eu tô me sentindo belíssima hoje, e a Amanda também, né? Porque hoje a Amanda também se belezou com a Carol. E queria agradecer também ao Marcel pela produção aqui do nosso podcast e o nosso parceiro que fez os nossos bonés. Tu vai ter um desses pra ti Lindo, também, adorei. de presente, que é a T-Cutting, que tá nos ajudando. E também a Belisque-me, que vai preparar algumas comidinhas pra gente confraternizar depois. Então vamos começar, Amanda. Vamos. Então te apresenta assim rapidamente aqui pra nossa audiência, pra eles saberem o que tu faz, quem tu és. E aí, conforme a gente for conversando, a gente vai destrinchar a tua história. Perfeito, ótimo. Então, meu nome é Amanda Garibaldi, eu sou arquiteta especialista em ambientes comerciais e também sou consultora de imagem profissional. Sempre fui apaixonada pelo mundo da arquitetura. Eu tenho um escritório de arquitetura, esse ano vai fazer 12 anos. E a gente elabora diversos projetos como lojas, escritórios, consultórios. Eu sou apaixonada por alavancar marcas. Então, tudo começou quando até minha avó perguntava assim, Amanda, o que tu quer ser quando crescer? E eu dizia, avó, eu quero ser arquiteta. Ela dizia, mas não tem uma segunda opção? Vó, não tem. É a arquitetura... Desde novinha já? Desde novinha. Eu sempre fui apaixonada por arquitetura. E tinha arquitetos na tua família? Não, ninguém, nem parecido, nem próximo, assim, outras áreas bem diferentes, mas eu sempre gostei muito dessa ideia de transformar espaços, inclusive eu fazia isso na minha própria casa quando era pequena, cada vez que eles saíam e voltavam, tinha uma coisa diferente em casa. Legal. Mas eu sempre também gostei muito do mundo da moda, mas eu sabia que a arquitetura seria a minha profissão e a moda seria um hobby. Então, tudo começou com essa paixão pela arquitetura desde pequenininha mesmo. Ai, que legal. Eu acompanho teu trabalho já há algum tempo. Para quem não te conhece, não sabe que tu já trabalhou também com projetos residenciais, né? Interiores residenciais. E tu acabou te encontrando nos projetos comerciais. Então, me diz como é que aconteceu isso aí, de tu te encontrar nesse ramo bem nichado da arquitetura. Desconheço se existem muitos profissionais aqui na nossa região que trabalham especificamente com isso. Até queria saber de ti e comentar isso aí. Então, como é que tu encontrou esse gosto por projetos comerciais? Quando começa um negócio, normalmente a gente começa meio que muito abrangente, né? A gente vai aceitando tudo que vai chegando e até que chegou um momento que eu me dei conta que eu não estava feliz. Aí eu comecei a avaliar o que eu mais gostava de fazer. E cada vez que chegava um projeto comercial, meu coração batia mais forte, porque no projeto comercial a gente pode e deve ousar mais, né? Então, como eu sempre tive muito esse lado da criatividade, eu conseguia enxergar que no comercial isso era aflorado mais ainda, diferente do residencial, que normalmente as pessoas pedem, né, ambientes mais cleans, mais neutros. No comercial não, né, tem que ter os seus elementos de destaque, a gente pode usar mais nas cores. Então, quando eu resolvi seguir o meu coração, a minha intuição, e eu decidi focar somente em projetos comerciais, e aí eu fiz uma pós-graduação em arquitetura comercial, então eu sou especialista nisso também. E não conheço ninguém da área que seja o escritório focado só nisso, que não faça outros projetos. Então, esse realmente é um diferencial do escritório. Inicialmente, acaba que a gente fica na dúvida, né, de nichar tanto. Mas eu acredito que isso é que faz com que as pessoas certas cheguem ao nosso negócio, né? Quando a gente não abre tanto, assim,
o leque, mas quando a gente segue realmente aquilo que a gente acredita e que somos especialistas, então acho que a gente Exatamente, eu consegue acho fazer o que trabalho se melhor ainda. especializar é mais fácil quando tu nicha, porque aí tu te torna especialista naquilo mesmo, Exato, né. Se tu exato, fica migrando entre fazer projeto residencial e comercial, acho que tu acaba, direcionando tua energia para os 2 lados e não consegue focar e exato, quem sabe desenvolver, assim, com excelência o que tu fazes. exato. E eu acho que hoje isso te permite, né, Sim. trabalhando com muitos projetos comerciais, tu já deve ter chegado a um ponto que tu deve estar satisfeita, até queria saber contigo como é que foi essa evolução, né, que começa de um jeito e termina de Sim. outro, né. É, a gente, assim como todos os profissionais, a gente vai se encontrando ao longo do caminho, né? Isso Uhum, é um processo que acontece conforme a maturidade também. Eu uhum. acredito que é um processo natural. Mas eu sempre falo para os clientes que quando tem um ambiente comercial, focar em contratar um arquiteto especialista nisso. Uhum. Eu até sempre linko quando alguém quer fazer uma cirurgia, sei lá, no pé. Não vai contratar um oftalmologista para fazer essa Sim. cirurgia. E por que que as pessoas acham que no mundo da arquitetura é assim, né? E não é. Eu sempre indico para que contrate um profissional, porque são técnicas totalmente diferentes que Uhum. a gente usa para projetar um ambiente comercial e que a gente usaria para fazer uma residência, né? A gente trabalha muito mais voltado para esse lado do marketing, das vendas. A gente faz com que o cliente venda muito mais, com a experiência. Então a gente traz muito isso das cores certas, as cores da marca, alavancar as marcas. Então são outras estratégias que a gente usa totalmente diferente, que esse é a expertise do escritório, para que fazer com que o cliente ele realmente entre no mundo daquela marca, né? Que ele Uhum. consiga se identificar com aquele espaço. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que existem diferenças de profissionais. Uhum. Acredito sim que nós somos praticamente os únicos na região e talvez até fora, porque tem muitas pessoas de fora que nos contratam também, né? De São Paulo, Rio, enfim. Então, a gente está cada vez expandindo mais para fora da nossa região, mas acredito que muito isso por sermos especialistas e trazer as técnicas certas Uhum. para esse mundo do comercial, né, que precisa de um outro olhar realmente, né. Sim. E eu achei interessante que tu disse que a gente, tu descobriu, esse teu desejo de trabalhar com comercial através da maturidade, Uhum. mas também tu comentou que, no início tu aceitava tudo, né. Uhum. Então isso para qualquer empreendedor ou até qualquer profissional, né, que esteja no mercado trabalhando, a gente tem que aceitar realmente as oportunidades para que a gente possa testar. A gente tem que ver o que que o mercado está Com pedindo, certeza, né. sim. Então, é testando que a gente vai vendo o que que a gente gosta, é testando que a gente vai vendo o que que o mercado vai pedindo. E até Perfeito. queria te perguntar se tu começou a perceber essa procura Uhum. dos projetos comerciais contigo, porque às vezes tu descobre isso através da demanda que o cliente te traz, né? Sim, sim. É, na verdade, eu lembro certinho que eu estava fazendo um projeto de paisagismo, Aham. e aí eu pensei: "Por que que eu tô fazendo esse projeto de paisagismo? Eu nem gosto de paisagismo". E comecei a me questionar e avaliar realmente quais eram as coisas que eu gostava de fazer, porque eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, tem uma energia diferente, né. Então eu comecei a me analisar e eu percebi que quanto mais eu comunicava a minha paixão por ambientes comerciais, quanto mais eu comunicava o quanto o escritório era especialista e focado nisso, mais projetos comerciais começaram a chegar. Então esse medo que muitas pessoas me falavam: "Ah, mano, tu não tem medo de nichar muito, que vai acabar com que né, não tenha projetos", enfim, eu nunca tive esse medo. E pelo contrário, quanto mais eu comunicava aquilo que eu gostava, aquilo que eu acreditava, as coisas que eu achava bonito, coisas que eu acho que funciona no ambiente comercial, enfim, mais as pessoas me procuravam para fazer esse tipo de projeto. Então eu acho que um do ponto-chave, assim, da virada foi a comunicação. Foi eu Uhum. saber comunicar isso para as pessoas, né. Então eu vejo que as pessoas têm muito medo de se comunicarem ou de se exporem ou exporem aquilo que Uhum. elas gostam, mas eu acredito que isso mudou muito. Fora a imagem que eu mudei do escritório no modo geral, né, que hoje o meu escritório físico, ele é meu cartão de visitas. Sim. Então eu acabei mudando o escritório de lugar, né, fiz toda uma reforma também, e isso influenciou muito a minha forma de trabalhar. No primeiro dia que eu atendi no escritório novo, uma cliente me disse: "Amanda, teus olhos estão brilhando, tu tá muito feliz, muito empolgada", porque realmente o ambiente ele influencia muito a forma como a gente trabalha no espaço. Não somente o dono do negócio, mas toda a equipe. Uhum. Muitos clientes me falam: "Ah, Amanda, depois que a gente fez a reforma, a minha equipe tá trabalhando muito mais, tá muito mais empolgada, vestiram Que realmente a legal. camiseta". Então o ambiente ele influencia muito mais do que as pessoas Sim. imaginam, né. E tu viveu isso na pele, porque tu projetou o Exatamente, teu próprio escritório e tu deve exatamente. observar isso agora com os teus clientes, né, dessa Exato. satisfação. Acredito muito dessa questão da motivação e a questão também disso que tu falou, né, de estar imerso ali no universo da marca. Quando o Uhum, cliente entra uhum. ali, ele se sente imerso mesmo naquele espaço que é a Exato. marca. Então, como tu me disse, né, naquela reunião que a gente fez, né, tudo
comunica a marca. Exato. Tudo, a gente tem capacidade de usar elementos que comuniquem a marca Uhum. e a pessoa se sente envolvida por aquilo ali. E Exatamente. é um ponto de diferenciação mesmo, Sim. porque se um dia tu observa, por exemplo, o Instagram ali da Amanda, a gente já vê as cores da Amanda, né? O Sim. estilo da Amanda. Então isso marca muito aos olhos de quem acompanha, né? E o público que vai escolher alguma empresa vai escolher muito em Sim. função daquilo que enxerga com os Sim, olhos, sim, né? sim. Inicialmente, né? A Sim, gente com sabe certeza. que a imagem é uma das primeiras coisas que a gente vai relevar ali, né? E Exato. aí, e também tem a questão assim, bom, temos profissionais técnicos como tu, que são tão bons quanto tu, Uhum. né? Mas temos uma profissional que é, no teu caso, que tu sabe comunicar isso aí. Então é Uhum. por esse motivo que tu também acredita que tu consegue conquistar Exato. novos clientes, né? Exato. A Porque imagem conta muito, né? a imagem conta muito. E essa comunicação que tu fazes ali também, né? Uhum. Eu acredito, quando eu uni tudo, assim, porque eu acho, as pessoas elas dividem muito, assim, essa é a minha imagem pessoal, essa é a minha imagem profissional, essa é a imagem da minha marca, esse é o meu espaço físico. Só que, na verdade, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo é uma coisa só. Sim. As pessoas muitas vezes me procuram no escritório pela Amanda, né? Me conhecem como Amanda pessoa física. Algumas conhecem somente as fotos do meu escritório. Só que quando elas veem tudo isso junto, elas entendem que tem uma narrativa que faz sentido, porque tudo isso sou eu, né? Uhum. A gente acaba dividindo muito as coisas, mas no mundo comercial não é assim que funciona, né? Eu vejo muitos clientes que eles, que nem eu tava conversando contigo, eles botam uma parede de uma cor e a logomarca e acho que deu, tá Isso. comunicado a marca. Só que não é isso. Eu acho que realmente um ambiente comercial, ele deve entrar de cabeça na sua marca, tanto das cores, das texturas, até a distribuição do espaço, como vai ser a circulação, a utilização desse ambiente. Então é uma junção de vários fatores que vai comunicar, né, a mensagem certa e fazer com que aquele cliente ele entenda do ambiente, ele se envolva com o ambiente. Então é isso que eu trouxe para o meu escritório também e é isso que eu trago para os clientes. Até inclusive eu comecei a unir a parte da moda com a arquitetura. Foi num projeto que eu fiz que o ambiente ficou lindo, tava assim, outro nível, e o cliente me chamou e falou: Amanda, eu sei que tu gosta de moda, mas eu queria que tu me ajudasse nessa parte também, porque eu tô vendo que a minha imagem, a imagem da minha equipe não tá mais condizente com o espaço, né? E aí foi aí que eu resolvi fazer um curso de imagem de profissional também. E aí fiz toda essa análise para a equipe deles, que uniforme que ficaria bom, quais tons do uniforme usar, como se posicionar. Então a gente conseguiu fazer com que tudo ficasse alinhado novamente por cima, né? Porque ficou tudo num padrão mais alto, enfim, de beleza, de qualidade, enfim. E aí ele disse, pô, Amanda, agora sim tá tudo alinhado. E aí eu tenho esses feedbacks de que acabam vendendo mais, enfim. Então tem tudo isso que influencia, E né? esse teu cliente, ele legal essa capacidade dele de enxergar isso aí, né? Porque eu acho Sim. que ele deve ter percebido que o ambiente dele estava muito especial, Uhum. mas não estava sustentando, talvez porque as pessoas são fundamentais ali pro Sim, espaço, né? Então, exatamente. e aí me diz como é que tu trabalha isso com a equipe, por exemplo, tu faz a parte do design do interior e qual Uhum. é esse trabalho que tu faz junto com a equipe, por exemplo, de alinhar a imagem da equipe com. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente fez a Ótica Cidade, a reforma há pouco, né? Eles estavam há quase 30 anos do mesmo jeito. Então, quando eles me chamaram, é um desafio, porque a pessoa tá muito acostumada como é o espaço, sabe algumas coisas que não estão legais. Mas aí a gente sugeriu trazer mais ainda a identidade da cor, porque a fachada já é bem laranja. E a parte interna praticamente não tinha isso, né? Tava desconectado uma coisa com a outra. Então a gente trouxe essas cores, texturas novas. E aí, quando inauguraram, toda a equipe tava de uniforme preto. Aí tava muito desconectada, porque a parte interna era toda bege, madeira, esses tons mais quentes e toda a equipe de preto. Aí eu fui falar com ele, disse, olha, acho que tá desconectada. Ele falou, Amanda, a gente já percebeu, eu já ia falar contigo sobre isso. Então esses cursos que eu fiz de análise de coloração pessoal, fiz a parte de imagem corporativa. Então a gente faz uma análise de coloração, já fiz né, não somente do cliente, mas de toda a equipe, fiz uma por uma, Que para legal. mostrar quais são as suas melhores cores, né? Tanto de tom de cabelo, quanto de maquiagem, de acessórios. Então, elas conseguem usar essas informações no dia a dia delas depois também, porque a coloração, ela ajuda tanto no espaço quanto na imagem de cada um, né? Então, a gente ter saber quais são as cores que nos valorizam faz muita diferença. Tanto é que eu tava me maquiando hoje e a maquiadora falou assim, Amanda,
tinha que ser em tons terrosos tua maquiagem, porque tu fica realmente muito mais bonita de tons terrosos. Então a importância da gente se conhecer, porque antigamente, quando eu não tinha nem ideia das cores, quando eu era mais nova, muito erravam na minha maquiagem, muito a gente não tem a noção do poder que as cores têm. E não é somente na imagem pessoal, mas no ambiente também. Então as cores certas, elas são capazes de transformar totalmente o espaço e a pessoa, E né? que legal o efeito emocional que tu gera ali naquele colaborador da empresa, porque quando a gente se sente bem com a nossa imagem, a gente vai levar a vida de uma forma mais leve, melhor. Exato. E essa valorização que traz para eles ali, achei muito legal essa conciliação, assim, de. Porque o que que acontece ali? O efeito desse teu trabalho no espaço e junto com a equipe gera um resultado muito bom para o Sim, empresário, porque, sim. como tu disse, trabalha mais motivado, Uhum, mais seguro, né, uhum. mais confidente, né? Então, Exato. acho muito legal essa junção que tu fez, que é o que tu chama de Sim. arquitetura De de estilo. estilo. Ai, Exato. muito É legal. que eu acho, porque a grande maioria dos meus clientes, quando nos procuram, eles falam: a gente quer mudar o espaço físico para o nosso cliente, mas principalmente para nossa equipe. Uhum. Eles querem que a equipe realmente se sinta mais motivada, né? Se sinta melhor no espaço. Então, eu digo que eu tenho 3 clientes. Que o cliente é quem me contratou, o primeiro. Depois é o cliente dele. E depois é a equipe A dele. Então, eu equipe. tenho que agradar todo mundo, né? Não é somente um cliente. Mas, realmente, isso da imagem, até alguns colaboradores, alguns funcionários, às vezes, vêm me dizer: Amanda, ai, agora não sei nem como vir pra cá de tão bonito que tá, assim, realmente é um outro ambiente, traz uma outra energia também essa reforma. Muitos espaços precisam dessa nova fase, desse novo momento, acabam ficando por muitos anos da mesma forma, e é bom estar se modernizando, repaginando. Então a gente ajuda a fazer essas mudanças, mas sem perder as suas raízes. Uhum. Porque eu vejo que muitos empreendedores e empresários têm esse medo de mudar e aí perder todo o histórico que criou até agora, mas as mudanças elas servem também para evoluir, de repente trazer um novo público que não iria para o espaço. Então a gente vai ajudando dessa forma também a se repaginar e modernizar, mas sem perder a sua essência. Eu acho isso Sim. muito importante também. E hoje, agora tô falando, porque eu identifico 2 tipos de clientes pra ti, né, porque existem os novos empreendedores que Uhum. hoje o nível de exigência do consumidor tá mais alto, Exato. ele quer um espaço bacana pra ele frequentar, uma loja, uma Uhum. cafeteria, um restaurante, enfim. Uhum. Então eles já iniciam hoje, eu acredito que os novos empresários, eles já estão iniciando com esse olhar, Sim, né, totalmente. então já desenvolvem um espaço legal, uma marca Uhum. legal, enfim. Mas existe também o cliente que já é uma empresa antiga. Exato. Eu Uhum. acho, e aí tu disse que tu É teve mais difícil. experiência, né, a ótica que tu, Sim. né, a ótica cidade, né. Uhum. Então, acho que, tem uma diferença, né. Então, em Tem. relação a esses que são mais antigos, Uhum. né, esses empreendimentos, né, mais antigos, o que que qual é a dificuldade deles de compreenderem a importância disso? Eu acho que é o medo da mudança que, no modo geral, Uhum, as pessoas têm, independente do assunto, as pessoas têm esse medo de ousar, né. uhum, Mas eu acredito fielmente, eu levanto essa bandeira, assim, muito forte no escritório, que os ambientes comerciais, eles devem ser ousados. Não tem as pessoas não aguentam mais do mesmo, né. Eu acho que realmente tem que ter em algum ambiente no ambiente comercial tem que ter alguma coisa que só tem ali, não uhum. tem em nenhum outro lugar. Que as pessoas cheguem ali, já saibam o que vai ter, já queiram tirar foto, já queiram postar, já queiram falar para outras pessoas o que tem ali. Então a gente, quando faz os projetos, a gente sempre traz alguma coisa que seja específico daquele lugar, né. Então eu acredito que o medo da mudança ele é normal, a gente trabalha junto com isso, acho que faz parte, mas quando os clientes veem o projeto 3D, principalmente, que é o que mais enche os olhos, né, que é um projeto, a gente chama uma maquete eletrônica. Isso é um grande diferencial tem Sim, que ter, né, o arquiteto tem que ter um projeto desse, né, porque o exato. cliente não consegue Não visualizar. consegue A gente tem muita visualizar. dificuldade de visualizar. Exato. E aí, quando a gente apresenta o projeto 3D, muitas vezes o cliente fala assim: agora sim eu tô entendendo É. como vai ficar, agora eu consigo entrar na ideia junto contigo e Aham. ousar. Porque eu acho que o medo da ousadia é não conseguir visualizar. E o trabalho do arquiteto é trazer essa visualização e servir como um guia durante todo Uhum. esse processo de transformação. Então, quando o cliente ele visualiza onde que vai chegar, como que vai ficar, ele fica muito mais tranquilo. Claro. Ele sabe, ó, o resultado é esse,
Tranquilo, Porque tô. eu imagino, assim, pelo que eu observo, assim, da vida das pessoas, que as pessoas não têm muita clareza sobre o que que elas vão pedir. E Uhum, eu acho que na questão de interiores, uhum. hoje em dia as coisas estão muito padronizadas. Sim. Todo mundo quer a casa igual, quer a casa Uhum, da tendência do momento, né. uhum. Há pouco tempo atrás era o minimalismo, agora já Sim, não é, né. sim. Então, eu, por exemplo, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver muito, então eu vou me Uhum, debruçar naquilo ali e eu também não tenho medo de usar, e eu uhum, consigo visualizar, mas eu acho que uhum. a maioria das pessoas não consegue porque não tem esse tino, né, não Exato. tem essa capacidade, assim, Sim, de né, sim. essa questão estética, né. Uhum. E acho que isso deve ajudar muito um projeto como esse, porque eu acho que Sim. a maioria das pessoas não sabe bem o que vai pedir, né. Acho que é Não, a tu que maioria conduz, né? exato. Por a nossa primeira reunião com um cliente novo, a gente já apresenta para ele, que nós chamamos de inspirações. Então, ó, a gente visitou o espaço, já conheceu, já viu as necessidades, viu o que a gente acha que não tá legal. A gente faz uma apresentação, ainda sem ele ser nosso cliente, Uhum. do que a gente imagina para o espaço, para ver se a gente tá falando a mesma linguagem. Normalmente o cliente fala: "Amanda, já é isso, é por esse caminho que eu quero seguir, é exatamente isso que eu estava imaginando, mas não estava conseguindo traduzir em palavras". Então eu acho que muito de mim e do escritório é exatamente ter esse feeling de entender o que o cliente está querendo, mas muitas vezes não sabe dizer. Então eu Aham. acho que esse é o nosso diferencial de captar, em pequenas coisas, Hum. aonde ele quer chegar, né. Então eu acho que esse é o caminho do arquiteto, realmente é o caminho que a gente segue, é ir uma coisa que eu falo muito para os clientes é não seguirem as tendências do momento. É seguir realmente a autenticidade, a personalidade da própria marca. Porque é independente se um ripado tá em alta agora e daqui a pouco já não tá, ou um perfil de LED, enfim, com uma cor específica, eu acho que quando tu segue a tua própria marca, o teu branding, a tua identidade visual, as tuas ideias, as tuas convicções, independente se vai estar na moda ou não, aquilo vai seguir em alta, inclusive acaba influenciando outras pessoas a usarem as mesmas coisas, porque isso acontece muito. "Ah, Sim. eu adorei a cor que tu usou em tal lugar, posso usar também?". Pra tu ver o quanto é importante a gente acabar usando e criar novas tendências e novas ideias, mas eu digo pro cliente: "Ó, não segue aquilo que tá na internet, que tá em alta, porque são coisas passageiras". Mas a gente fica orientando para que ele seja autêntico dentro da ideia dele, da mensagem que ele quer passar, né. Sim. E se tu pudesse, assim, dar um conselho ou trazer até um grande aprendizado que tu já teve em relação a um projeto que tu tenha feito para essas pessoas que hoje têm os empreendimentos, querem evoluir, querem melhorar o negócio delas, Uhum, nos dá um exemplo, algum aprendizado que tu teve de como isso tem um poder grande para o resultado de uma empresa ou para o uhum, resultado de uma equipe dentro de uma uhum, empresa, né. uhum. Então, eu até teve um cliente que me falou, assim, que estava fazendo uma consultoria de gestão financeira e que foi orientado por esse consultor para não fazer reforma. "Ah, não mexe no teu negócio, porque vai acabar assustando, as pessoas não vão mais ir lá". Esse eu acho que é o maior erro. Vai Eu mudar a acre cultura da empresa. Exato, ainda existe uma mentalidade muito pequena, principalmente na nossa região, de que se tu melhorar, tu vai acabar perdendo. Eu não acredito nisso, não é o que eu vivo, não é o que os meus clientes vivem. Eu acredito que quanto mais tu investe no teu negócio, da forma certa, de uma forma estratégica, mais tu consegue fazer com que ele evolua, e Uhum, inclusive mais rápido. Então, eu diria assim, totalmente diferente. Eu acho que muitas vezes eu vejo que o empreendedor, empresário, acaba investindo em coisas erradas, em uhum. coisas que não vão encher os olhos ou que não vão dar o retorno que ele imaginava. Então, acho que tu tendo um profissional do teu lado, eu faço isso com os meus clientes. Eu digo, olha, isso aqui vale a pena tu investir porque é a cereja do bolo do projeto e é que quando entrarem vão se encantar pelo teu ambiente. Agora, isso aqui tu não precisa fazer agora, ele não é tão necessário assim, talvez ele nem note. Então, eu vou orientando para que ele invista nas coisas certas, da forma que realmente encante e que ele consiga vender mais, né? E não Sim. somente isso, mas trabalhar melhor, enfim. E também tem que ter bastante clareza sobre quem é o público, o que que ele Exato. espera, o que que ele deseja. Eu não sei se o que tu falou sobre, algumas pessoas dizem: "Não investe porque tu vai perder cliente". Uhum. Talvez seja pelo motivo de que acabe desalinhando, por exemplo, a questão assim: "Ah, vai ficar muito Bonito demais. bonito demais, sofisticado demais", e aí tu Sim, vai afastar teu público. É sim, esse tipo de, acho que, sim, mentalidade que as sim. pessoas às vezes têm, né. Esse é um mito sobre Uhum, arquitetos, né, que o arquiteto, vai deixar a obra mais cara ou vai escolher coisas, não é pelo menos o nosso escritório, o meu escritório não é assim que funciona e não é essa arquitetura que eu acredito. uhum. Eu tô sempre bem alinhada com o meu cliente. Olha, qual é o teu público, com quem tu tá falando, qual é o padrão que tu imagina para o teu espaço.
com quem que tu quer que chegue na tua porta, quem que já tá lá que tu não quer que vá embora de jeito nenhum. Então a gente vai conversando, que a gente chama o briefing, a gente vai fazendo para entender perfeitamente quem é o público dele. E muitas vezes, os clientes, pelo retorno que eles me dão, é que chega um público novo e o público que já estava ama o espaço novo, fica mais encantado ainda pela marca, e o público novo chegou, vira cliente, então só aumenta o network, aumenta mais ainda as vendas, mas a gente realmente faz com que o cliente ele consiga investir menos, porque a gente faz tantas buscas, tem tantos fornecedores parceiros, então a gente vai buscando qual é o melhor caminho a seguir dentro das possibilidades de cada cliente, né, de investimento, para que a gente consiga tirar o projeto do papel e que a gente consiga passar a mensagem certa para o público dele. Então, são muitas técnicas que nós utilizamos, não somente de cor, mas de tudo que a gente escolhe ali, para que realmente ele tenha, o cliente fique satisfeito, se identifique com aquele espaço e que não fique assim, nem exagerado demais, nem de menos, sabe? Fique exatamente como foi planejado, idealizado por nós os dois. Sim. E no caso, acho que a coisa que tu deve sempre esperar é causar um efeito, assim, de encantamento, assim, no Exato. cliente. Porque eu adoro ir em um lugar onde eu me encanto e gosto de estar, né? Sim. Então eu acho que é justamente isso, até para fazer a pessoa ficar mais tempo dentro da tua loja, por Exatamente. exemplo, do teu estabelecimento. Isso é Exato. fundamental, né? Exato. Então as pessoas acabam menosprezando, não é menosprezando, mas negligenciando Uhum. essa questão de que realmente tem muito poder tu fazer o teu cliente se sentir bem. Acho que Exato. tem até técnicas, coisas, Exato. né, que podem Exatamente. ser feitas, né, para fazer com que ele se sinta bem, acolhido, Uhum. né? Uhum. Dependendo do lugar, por exemplo, eu vejo que na arquitetura tem técnicas e formas de tu fazer, eu quero que essa pessoa fique mais tempo aqui, eu quero que essa Exato. pessoa fique menos tempo Exatamente. aqui, né? Exatamente. Não, com certeza. E isso é nas formas, na forma da poltrona, no Uhum. tamanho, em tudo. A gente consegue fazer com que a experiência seja de uma forma ou de outra com cada elemento que a gente coloca no projeto. E hoje eu vejo que o maior diferencial para um espaço físico ele existir, a gente fala muito em experiência. A internet não traz essa experiência. Não. A internet é muito mais fria. Tu vai ali, tu compra, o máximo que vai fazer é te enviar um brindezinho, alguma coisa assim, e pronto, muito obrigado pela compra. O que faz as pessoas irem até o espaço físico é a experiência que elas vão ter lá. Então, isso a gente consegue através do fluxo de como a pessoa vai circular pelo espaço, a gente consegue através das cores. Então, eu sempre oriento o cliente, olha, essa cor vai deixar o ambiente mais frio, essa aqui vai acolher. Enfim, o mobiliário, como se ele vai ser de um tamanho ou de outro, se a gente quer que muitas pessoas fiquem juntas ou menos. Então, tudo realmente são técnicas para a gente explorar ao máximo essa experiência e fazer com que ela seja o mais positiva possível, porque são essas experiências que ficam na mente do cliente depois e é isso que ele vai passando para outras pessoas e vai querer compartilhar Aí com ele outras vai pessoas. contar para as outras pessoas, com certeza. Exatamente, exatamente. Então acho que esse é o maior diferencial do espaço físico hoje, é unir a arquitetura, a imagem, fazendo com que tenha uma excelente experiência dentro daquele espaço físico. Por isso que eu acho que o espaço em si vale muito a pena investir nele, porque é a forma que tu te conecta com o teu cliente. Né? É um investimento, como tu disse, né, pra Exato, empresa. exatamente. E me diz assim, tu falou que tu acha importante trabalhar com projetos nas marcas, né, nesses comerciais temáticos, né? Mas não é esse temático no sentido Exato, não é literal, Disney. né? Não é Disney. Mas isso, e aí tu falou também que o que te atraía de trabalhar com projetos comerciais era de fato poder usar mais, né? E trabalhar todos esses elementos. Me diz assim, explicar para o público assim, o que seria esse temático? As pessoas já pensam assim, como assim temático, né? O Sim. que eu posso fazer dentro da minha empresa para tornar mais a cara da minha marca? Então, eu queria que tu me Perfeito. dissesse um pouquinho sobre isso. Claro. Vou te dizer o que é temático dando um exemplo daqui, tá? Aham. O boné é verde com a tua marca, a caneca é verde, o fundo é verde, que a tua marca tem essas cores, né? Ali o que tu tá pegando também pra te guiar. Então, isso é a gente entrando nas cores da marca. Eu vejo que os clientes têm esse medo, como a gente falou, mas o temático é quando a pessoa botar o pé no teu espaço comercial, ela entrar no teu universo, que nem acontece realmente com a Disney. Por que a Disney é o que ela é? Porque ela é extremamente temática. Imagina se ela tivesse só o Mickey e não tivesse mais nada lá. As pessoas não iriam viajar ao mundo, fazer a volta ao mundo para chegar lá na Disney e viver aquela experiência, aquele momento. Então, os ambientes comerciais é isso. Eu vejo que tem que trazer mais as cores da marca para o espaço. Eu vejo que as pessoas, elas ficam com medo,
muitas E vezes não só acaba na parede, né? não só na parede, no máximo de elementos possível, Uhum. claro, com equilíbrio, fazendo um projeto, conseguindo visualizar, mas as cores elas têm que estar mais presentes. As cores trazem muitas sensações e emoções. Então, trazendo o tom certo de cada marca, a gente consegue realmente fazer com que o ambiente ele fique muito mais em destaque. Então, um dos principais elementos que eu trabalho são as cores. Eu acredito muito nelas, tanto é que eu trabalho tanto na moda quanto na arquitetura Uhum. com as cores. Então, eu vejo que os clientes muitas vezes falam assim: ah, Amanda, eu pintei tudo de branco, deixei só uma paredinha com uma Só um corzinha. quadrinho, Só uma placa. exatamente, para não errar. Mas acaba errando, porque o branco ele é uma cor muito fria. Diferente do que as pessoas pensam. Então, tem que usar mais mesmo. As texturas fazem muita diferença também. Então, eu vejo que muitas vezes o ambiente está só pintado, não tem uma textura. Então, as texturas fazem. Porque a pessoa, a gente tem essa necessidade do tocar, do Uhum. sentir. Então, a gente vai trabalhando todos esses elementos. A iluminação muda tudo. Eu falo muito de iluminação. Então, a iluminação, ela pode alavancar um espaço físico, ela pode acabar com o espaço físico. Desvalorizar muito. Então, a gente sempre pensa, né? Algum ambiente que a gente, por exemplo, uma farmácia, a gente entra é muito branco, aquilo já nos remete a algo até de hospital. Uhum. Tanto é que nem as farmácias mais estão assim, elas já estão trazendo mais tons mais quentes, amadeirado. Então, olha o quanto a iluminação tem esse poder também. Às vezes a gente vai em algum ambiente comercial de noite, está escuro demais, as pessoas mal estão se enxergando. Então, tudo são técnicas, nada é escolhido assim aleatoriamente. Tudo tem realmente cálculos e escolhas, tudo faz parte de uma grande composição para que funcione aquele ambiente comercial. Sim, agora tu estava falando do temático, né? E quando eu criei o Ousada, eu queria fazer assim, porque eu sou muito perfeccionista, né? Então eu quero fazer tudo perfeito, né? E eu sou muito de criar, então para mim era muito importante começar com uma marca bem forte. Sim. E vou te dizer que ter uma marca, assim, porque pra mim ela se tornou forte, ousada, é a Uhum. logo, são as Uhum. cores, é o estúdio, né? Os elementos, Sim. a poltrona, o fundo, a forma como eu me visto também, Uhum. porque a gente busca fazer uma coisa mais assim luxuosa, Sim. né? Enfim. Que é tudo que a gente vai trazendo coisas que são da gente, né? Exato. Pro lugar. E é muito satisfatório sentar aqui Uhum. e ver tudo assim, sabe? Uhum. Tudo alinhado, assim. E por que é? Porque tudo isso aqui é verdade. Isso Sim. aqui foi do jeitinho que eu queria fazer. Uhum. É a minha cara, é a cara da marca, Uhum. sabe? Então, por isso que eu acho que agora eu conectei, por isso Sim. que eu tenho tanta satisfação de vir aqui fazer Exato. e trabalhar com as coisas do Ousada, porque Te traduz, né? me traduz de uma forma bem clara e Uhum. marca para as pessoas. Tanto Exato. que as pessoas hoje vão olhar a cor verde, o lilás, elas vão Já lembra identificar de ti. o Ousada Cash, né? Exato. E quando eu comecei a fazer o meu projeto pro estúdio, como eu tenho sociedade com meu pai, Uhum. ele queria montar um estúdio para ele de podcast. Ele sempre gravou aulas, né? Sim. Porque a gente vende cursos, mas ele queria fazer um esquema de podcast. E aí eu pensei, vou fazer, por que não? Uhum. E aí eu falei assim: não, eu quero começar com cortina, da cor. E meu pai, Sim. não investe, começa do jeito que dá. E assim, ó, não, Não. eu sinto que eu tenho que começar Exato. do jeito certo. E eu acho que começar desse jeito, né? Claro, a gente acaba fazendo Sim. investimento, Sim. né? Mas começar desse jeito, tu já começa com um impacto, Exato. né? Exato, totalmente. Isso gera um impacto muito grande nas pessoas, né? Uhum. Nos ambientes comerciais acontece isso também. A gente fala pra eles, não inaugura de qualquer jeito, que às vezes alguém fala, não, eu vou inaugurar de qualquer jeito que tá. Não, vamos terminar o que tiver que terminar, vamos colocar tudo aquilo que a gente programou pra fazer uma inauguração realmente de impacto. Eu acredito muito isso, porque a primeira impressão é que fica. Eu sempre falo isso pros clientes, tanto da imagem quanto da arquitetura. Então, tu começar de um jeito e depois ir melhorando, as pessoas já vão ter Eu acho aquela também. impressão. É um marco, né? Exato. Aquela transição, aquela inauguração é um marco muito importante, né? Muito, Pra muito uma marca. importante, muito importante. E marca uma nova fase daquele negócio. Então, Uhum. normalmente é quando eles convidam todos os clientes, enfim. Então, a gente explica o projeto também nas inaugurações. Então, eu acho que a gente. É isso que eu te falo. Eu vou orientando o cliente: ó, isso aqui tem que estar na inauguração, isso aqui não precisa, porque ninguém nem vai saber que existia no projeto. Então, a gente vai fazendo esse jogo de cintura, mas para que realmente na hora de inaugurar esteja como a gente idealizou junto com o cliente. Então, Ai, eu que gosto legal. bastante dessa parte. E tem uma coisa que eu queria até trazer, que é outro assunto, que Hum. eu sinto que tu tem um trabalho muito autêntico, a forma como, enfim, tu faz os teus projetos,
como tu traz as tuas habilidades, capacidades, interesses Uhum. dentro, né, dos teus projetos. Então, tu tem essa questão da moda, Sim. né? E quando tu começou com um blog de Uhum. moda, Sim. né? E aí depois começou a linkar a moda e a arquitetura. Isso. E eu acho que é aí que vem as diferenciações que a gente consegue em Exato. relação, né, ao concorrente, né? Sim. E que é algo teu verdadeiro. Exato. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso aí, desse link Certo. que tu faz com a moda, como é que tu utiliza, como é que te Uhum. ajuda. Uhum. Tudo começou quando eu estava no colégio, criei um blog. O início do blog eu só escrevia, só fazia textos. Até que eu entrei na faculdade de arquitetura e eu comecei a postar, por exemplo, alguma coisa que estava em alta. A onça está em alta. Eu postava a onça na moda e a onça na arquitetura, em decoração, em almofadas, enfim. E aquilo foi tomando uma proporção, as pessoas foram gostando. E ao mesmo tempo eu fui mostrando o meu olhar sobre cada tendência, sobre arquitetura, enfim. E aí, nesse período, quando eu estava na faculdade, eu fiz vários estágios. Eu acabei estudando fora do país também, estudei na Espanha, em Barcelona. Foi um momento que me mudou, assim, me moldou como arquiteta, porque eu consegui ter uma outra experiência mesmo de visualizar um outro país, enfim, uma outra forma de estudar os arquitetos. Então, isso aí também me mudou bastante. E aí, quando eu voltei, o blog deu um boom. Aí eu saí na Capricho, saí na Glamour, aí eu fui no São Paulo Fashion Week, tinha vários eventos assim. E aí, quando eu abri meu escritório, eu me formei, quando eu abri, meus primeiros clientes vieram do blog. Eles diziam, Amanda, a gente já te conhece do blog, então a gente já quer te contratar. Então, eu já, antes de estar formada, eu já estava mostrando na internet o que eu gostava, já estava me posicionando de Mas não era de certa uma forma. forma muito intencional, Não, 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 estratégica, né? não, era bem natural mesmo, assim, pra Porque mim tu era. gostavas. Exato, Aham. sempre gostei muito, assim, não achei que ia ter tanto impacto no meu negócio já estar, de certa forma, me expondo, enfim, falando ali a minha opinião sobre cada coisa que surgia, mas isso influenciou muito no início do escritório, que eu nem imaginava que seria tanto. Até alguns colegas me diziam, Amanda, como que tu já conseguiu clientes? E eu dizia, olha, porque por causa do blog. Então, claro que hoje é as influenciadoras digitais, mas Aham. na época o blog realmente fez bastante diferença. E aí, claro, depois começou o Instagram, e aí a gente começou a postar, enfim, dia a dia do escritório, obras, coisas nesse sentido. Mas a moda até então ela era só um hobby mesmo, mas Sim. depois ela acabou se tornando de profissão, de certa forma. E tu além de, arquiteta, consultora de imagens, também é Hum, uma comunicadora, Sim, né, acho que porque sim. tu já começou lá naquela época escrevendo no blog e tudo, Uhum, e eu vejo que tu é uma pessoa presente, né, um profissional uhum, presente ali nas mídias, que tu uhum, busca te comunicar, uhum, e até para o ramo, assim, dos arquitetos, que particularidades tu pode nos dizer, de como funciona a comunicação dentro da uhum, arquitetura? uhum, O que que tu considera importante fazer, uhum. que tu percebe que os profissionais não fazem, né? Sim. Porque dependendo do nicho, Uhum, a comunicação se dá de uma forma diferente, né. sim. Então, por exemplo, na parte da arquitetura, por exemplo, é uma coisa muito visual, é muito Uhum, estético, uhum, né. totalmente. Então o que que tu considera importante que tem te gerado resultado que é bom pra ti, por exemplo, fazer na Certo. comunicação? Eu acho que esse lado da comunicação veio muito da minha família, porque a minha irmã é jornalista e a minha mãe é formada em português, então eu sempre tive muito essa paixão pelas letras. Sim. E sempre gostei muito de escrever, enfim, de me comunicar, elas sempre me incentivaram muito também. Mas uma coisa que eu vi que mudou muito, assim, a forma como as pessoas começaram a me ver, foi profissionalizar o meu Instagram e trazer mais imagens profissionais mesmo. Uhum. Então, fotos profissionais, vídeo profissionais. Então, eu acabava muitas vezes fazendo muita. A obra ficava pronta. Eu tirava fotos com o meu celular, às vezes ali conversando com o cliente, ou ainda terminando algumas coisas, e era aquilo que eu postava. Então, às vezes não conseguiam ver o impacto do meu trabalho pela falta de qualidade das imagens mesmo. Então, quando eu comecei a contratar profissionais para me ajudar nessa parte da comunicação, foi quando eu vi que realmente o pessoal começou a entender mais o meu trabalho, a valorizar mais o meu trabalho. Na verdade, eu analisei o meu negócio como um todo pelo esse lado da imagem. Eu melhorei a imagem do meu escritório, do meu espaço físico, eu melhorei a imagem minha, Uhum. pessoal e profissional, melhorei a imagem nas redes sociais, então eu consegui melhorar a imagem num modo geral e sentir essa diferença, o quanto alavancou o meu negócio.
Então, a imagem eu digo pra não achar assim que é bobagem ou que não vai fazer tanta diferença. Mas pra mim foi uma virada de chave quando eu realmente comecei a investir nessa parte da imagem como um todo. Foi quando as pessoas começaram a analisar melhor o meu trabalho, a ver os detalhes. Porque muitas vezes a gente acaba não passando as soluções. Uhum. Então, o arquiteto realmente, as pessoas quando buscam arquiteto, elas vem muito disso dos detalhes, do que a gente imaginou para aquele espaço, qual é as soluções que a gente trouxe. E com o trabalho profissional eu consegui mostrar melhor isso nas redes sociais. Então eu vejo que isso muda muito. E as pessoas poderem ver um trabalho real que tu realizou é importante. Eu, como Exato. consumidora, eu gosto de ver o que foi feito por aquela Executado. pessoa, né? Exato. Porque a gente nunca tem certeza no que pode dar, né? Sim, Tu pode até chegar com um projeto e, sim, enfim, não sei como a gente imagina. sim. E eu percebo, por exemplo, eu que acompanho muito as mídias e gosto muito de arquitetura também, e a questão de design de interiores, Uhum, principalmente. As fotos, para mim, são muito importantes. sim. Então, eu vejo que os arquitetos que eu vejo que e a gente também não pode avaliar o sucesso no arquiteto por causa da audiência dele no Instagram, Sim, não é não, nada claro que não. disso. Exato. Mas vendo o Instagram dele, a gente consegue avaliar o sucesso por causa Sim, dos projetos que ele realiza, né. exato. Então a gente vai O vendo ali estilo, né? o estilo, a frequência que ele tá fazendo projetos diferentes, ver aquilo Exato, ali materializado. exato. Então pra mim sempre me chamou muita atenção e eu percebia que os que se diferenciavam na comunicação eram aqueles que faziam aquele projeto e às vezes chamavam um fotógrafo pra um dia ir Uhum, lá tirar foto depois de exato. executado, Uhum, fazer vídeo, porque hoje vídeo então uhum. é muito importante Sim. também, né. O que que a gente faz? No final de cada entrega, a gente chama os nossos, profissionais parceiros, a gente faz fotos e vídeos, inclusive a gente posta tudo em parceria com os nossos clientes. Ah, é Então ótimo a gente que nas inaugurações, a gente já vai postando no nosso Instagram e no do cliente, então a gente já vai ajudando a alavancar o cliente também de claro. certa forma e, E enfim, ele ele também é também ti, né. exato, e ele também, então é uma troca de contatos, enfim, né, e uma forma de alavancar os 2 Instagrams que a gente vai postando em parceria. Mas isso também das cores que a gente estava falando, da autenticidade, quando eu trouxe mais essas cores para o meu escritório, porque eu estava há 10 anos no mesmo lugar, e eu resolvi mudar para um escritório menor, que de certa forma no início me trouxe, né, uma incerteza, mas eu quis trazer a minha essência, a minha cara para esse escritório novo. E aí a gente fez todo um detalhes de cores, enfim. E aí eu acho muito engraçado que hoje os clientes, quando vêm algumas coisas nos tons que eu gosto, eles me mandam: "Mano, isso aqui é a É. tua cara, isso aqui é o teu jeito, isso aqui é a cara do teu escritório". Eu recebo muitos presentes também com os mesmos tons, então quanto isso da gente trazer a nossa identidade, faz com que a gente fique mais notado também, né. A gente realmente cria um marco ali e uma uma identidade muito forte mesmo, que as Sim. pessoas veem as cores e já lembram de Porque a ti. gente acaba conseguindo ver, no trabalho que tu realiza para os clientes a marca deles, mas também a marca da Amanda, Exato, né. Tu consegue também. de certa forma, né, Sim, botar o meu dedinho como botar o arquiteta ali. dedinho, a gente vê, enfim, a gente consegue diferenciar, né, porque Sim, a gente sabe dos estilos, né, cada um tem um sim, estilo, né, sim. enfim. Exato, com Então é certeza. muito legal de ser capaz de conseguir traduzir aquilo que o cliente quer, Sim, mas tu também ser fiel a ti mesmo, porque às sim. vezes deve ser complicado pegar um projeto que não te satisfaz, né. É, Ainda mais estético, às vezes, vou sim. pegar um projeto que, nossa, não era isso bem que eu queria fazer. A Sim, gente faz, sim, sim. né. Acontece às vezes, mas a gente orienta os clientes: "Ó, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui vai", e a gente vai, orientando. A gente tem clientes que têm os gostos muito parecidos com os nossos também, Aham. porque é isso, que eles entraram na rede social, se identificaram com os meus projetos, então eles já sabem qual é o caminho que eu sigo, de estilo mesmo, então aí fica mais fácil da gente ir orientando. Sim. Então quando me procuram é para ver o meu olhar como arquiteta, a minha ideia de estilo e de cores, enfim, então eu Uhum. fico mais tranquila em relação a isso, porque a Sim. gente tem essa conexão muito forte com os nossos clientes mesmo, e eles confiam muito no nosso trabalho, então para mim é mais tranquilo. Ai, que legal. E Amanda, assim, esse podcast a gente sempre tá querendo, trazer, principalmente, assim, os aprendizados do empresário, Uhum. da jornada que ele teve, enfim, e a gente quer aprender com os erros, com os Sim, acertos, sim. né. E eu queria saber, assim, por exemplo, olhando pra trás, Uhum. haveria algo que tu gostaria de ter feito diferente? Sempre tem coisas que a gente gostaria de ter feito diferente. Eu gostaria de ter me escutado antes, Uhum. e porque eu teria focado no comercial bem antes, bem porque é isso que eu te falei, quando tu tá seguro daquilo que tu faz, parece que as coisas fluem melhor, Não, né. parece não, com Acho certeza, que não elas é? Tu fluem não melhor, sente? elas fluem melhor, com certeza. Então, eu gostaria de ter mudado isso, eh, mas não tem muitas coisas, porque eu acho que tudo que eu passei, assim, de aprendizados, enfim, de erros, de acertos,
tornou quem eu sou hoje. Então, Uhum. eu não mudaria nada, porque eu acho que hoje eu tô na minha melhor fase como pessoa, como profissional. Claro que ainda quero fazer muitos cursos, evoluir muito, mais ainda, obviamente. Mas eu sinto. Sabe quando sente que tu tá no caminho que tu sempre quis, que tu Tu tá gostaria? satisfeita? Exato, hoje eu Aham. tô bem tranquila com as minhas decisões, com os projetos que a gente tá fazendo, porque pelos erros que eu, né, Sim. cometi atrás, assim, mas na questão de não trabalhar com aquilo que eu amava, que hoje eu trabalho, que é a parte de comercial. Então, mas eu acho que mais essa questão, assim, de não ter me escutado antes, eu teria. Ma às vezes não é nenhum erro, né, que Exato, tu não era capaz de compreender aquilo ainda, porque talvez tu tivesse que viver outras exatamente, coisas depois pra entender o que tu gostava, né. exatamente, exatamente. Por isso que assim, empreender é isso, né, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente não Uhum, gosta, exato, e a gente vai ajustando no meio do caminho. exato. Então é importante a gente ter consciência de que as coisas demoram pra se encaminhar. Às vezes Uhum, tu vai com uma ideia: "Bom, vou virar arquiteta sim. de interiores residenciais". Uhum, E aí agora tu tá num comercial, tá sim, trabalhando com consultoria de imagem sim. junto. Quando é que tu imaginou que tu ia trabalhar com Exato, isso, né? exatamente. Naquela época não era uma possibilidade pra ti, Exato, não, talvez, né? não era. É bem isso. É que eu acho que a gente tem essa ideia. Na verdade, o mercado, inicialmente, como a gente estava falando, das pessoas que começam no mercado, elas acham que elas têm que se enquadrar e entrar numa caixa e ficam quadradinhas ali só fazendo o que o mercado manda. Só que com o tempo tu vai vendo, não, só um pouquinho, não é assim. Eu posso e devo ser autêntica, ousada, inovar. Eu acho que é isso que o mercado pede. Por mais que no início ele meio que te molde, mas depois tu entende que não é isso que as pessoas querem, buscam de mim. Então eu acho que tem que ter é sair da caixa, sair do que as pessoas dizem que a tua profissão manda tu fazer, ó, todas as profissões tem que, tu te forma, tu faz tal, isso. Eu acho que não é por aí que o caminho do empreendedor, ele funciona. Eu acho que o empreendedor se destaca quando ele é autêntico mesmo, quando ele cria o próprio caminho. É, Então, e a gente não pode ficar acreditando que tem regra aí, porque, exato, porque isso aqui vai dar mais dinheiro, isso aqui é mais promissor pra mim. Escutar as exatamente. pessoas do entorno Exato, dizendo: como é que tu vai nichar tanto, exato, né? Olha exato, o risco que tu vai assumir. E não é exatamente. sobre isso, cada pessoa é uma pessoa única, e é assim que a gente vai encontrando nosso diferencial, nossa autenticidade. Exatamente. Né? E é bem o que tu disse. Na entrevista anterior que a gente fez no episódio com a Thaís Barreto, ela falou Uhum. a mesma coisa que tu falou. O mercado pede autenticidade. Exato, totalmente, cada É. vez mais. Hoje, antigamente era mais fácil tu seguir no morno, porque as pessoas não tinham essa noção do todo. Uhum. Pelas redes sociais, elas não conseguiam ver todas as possibilidades. Hoje não, hoje tu consegue enxergar tudo no mundo todo, então não dá mais pra ser morno, tu tem que realmente entrar de cabeça na tua marca, naquilo que tu acredita, que isso vai fazer tu te destacar não somente na tua região, mas fora também, né. Então eu acho que isso é muito importante, assim, tu seguir aquilo que tu acredita. E porque eu também tu estava dizendo que parece que as coisas fluem mais quando a gente faz o que Uhum, a gente acredita. E flui mais porque a partir do momento que a gente faz algo que faz durante muito tempo, algo que não nos satisfaz, que é muito comum, né, Amanda? uhum, Pessoas ficarem uma vida inteira trabalhando com sim, algo que não gostam. sim, Fica muito fazendo isso muito, tu tá te maltratando todo dia, sim, né? sim, E aí não tem como as coisas fluírem de uma forma leve. sim, Muitas pessoas prosperam hoje porque eu acredito que estão fazendo aquilo que gostam, aquilo que sim. foram feitas, não é foram feitas, mas é aquilo em que são boas, Uhum, gostam. E não sim. pode ser só pelo dinheiro. Não, claro Eu que acho que não. o dinheiro é uma consequência, né? Sim, Conseguir sim. mais clientes é uma consequência. O que que eu acho, que os empreendedores e empresários, a maioria cresce acreditando que tem que escolher um caminho. Eu sou bom em 2 coisas, mas eu tenho que escolher uma. No momento que eu entendi que eu não precisava abrir mão de nenhuma parte minha para ser empreendedora e empresária, quando eu uni tudo aquilo que eu gostava, que eu sou, que eu fui, enfim, que eu uni a moda com a arquitetura, que eu achei que eu tinha que deixar a moda para trás, foi quando, o escritório alavancou muito mais. Porque teve até uma cliente há pouco que ela me disse assim: "Amanda, eu te con" estava falando pro meu marido que eu te contratei porque tu adora moda. E ele falou: "Mas o que que tem a ver?" E ela disse: "Tem tudo a ver, porque a Amanda mostra que sabe combinar as cores, né, sabe combinar os estilos, e é isso que eu quero para o meu espaço comercial. Então, olha, se eu não tivesse comunicado esse meu lado, talvez muitos projetos não teriam vindo até o escritório, eu Uhum. teria perdido várias oportunidades achando que eu tinha que mostrar só um lado meu. E na verdade eu não acredito nisso, nem na arquitetura, nem na imagem. Eu acredito que a gente tem que. O que a gente tem de diferente é o que nos torna únicos. Então, quando eu entendi isso, que eu não preciso me moldar ou mostrar uma outra coisa ou abrir parte de algum pedaço meu,
foi quando realmente abriu um horizonte muito claro na minha frente e foi quando eu comecei a ser mais procurada por aquilo que eu realmente era. Então, quando eu mostrei assim, olha, é isso que eu acredito, é isso que eu gosto, eu gosto de unir esses dois mundos, mas começou a surgir clientes que também gostam disso e viram como um diferencial meu. Então, eu daria essa dica, assim, não acha que tu tem que abrir mão de alguma coisa, mas esse é o teu poder como empreendedor, empresário, né? Então, é mais ou menos isso que eu... Então, não vou nem te fazer a pergunta que eu ia fazer. Qual era o conselho que tu ia deixar? Tu já deixou um super conselho. Todo convidado que a gente chama aqui, porque eu acredito que todo empresário, ele é um ousado, né? Tem que ser muito ousado para empreender. Muito corajoso, Sim, né? tem que Porque ser, ousadia tem que é ser. coragem. Sim. E eu pensei em ti por causa... Não só por tu seres uma empresária de sucesso, uma arquiteta de sucesso, mas por essa tua autenticidade nos teus projetos. Então, adorei escutar a tua história, Obrigada. entender como é que funciona o teu trabalho. Sim. E eu acho que todo mundo que tá nos assistindo vai aprender muito contigo, porque é uma coisa que, enfim, eu nem sei como é que eu ia chegar nesse assunto de arquitetura de interiores para negócios Sim. com outra pessoa que não fosse tu. É verdade, Eu não ia tinha que ser pensar a assim, eu vou gente. chamar a pessoa. Então, Sim. pra ver que legal, né? Que é o Ousada, Sim. que a gente poder trazer visão de várias áreas, de Sim. formas estratégicas pra gente atuar Sim. como empresário. Então, muito Perfeito. obrigada Eu que te agradeço pela o tua convite. colaboração. Fiquei muito feliz de estar aqui. Também é uma empreendedora, empresária que eu admiro. Já todos os episódios eu tô lá curtindo e vendo. Eu acho que, principalmente onde a gente mora, que tem muito esse movimento de não faz, a gente estar fazendo, isso já nos coloca em um outro patamar, né? E a gente tem que puxar o restante todo junto. A gente tem que colocar a régua para cima na nossa cidade, na nossa região, não para baixo. Então, é todo mundo evoluir junto, a gente crescer, a gente apostar na nossa cidade, apostar na região. E eu, como arquiteta, eu posso dizer que ela é muito linda, Rio Grande é muito linda, tem muito potencial. Então, eu invisto aqui, eu criei meu escritório aqui e eu sei aonde a cidade e a região pode chegar. Então, eu fiquei muito feliz com a criação da Ousada Cast. Estar aqui hoje, para mim, é uma honra. Muito obrigada mesmo. Ai, de nada, a gente agradece. Obrigada. Obrigada. Então, gente, a gente vai encerrar agora o nosso... Esse é o 9º episódio do Ousada Cast, o 3º da 2ª temporada. Foi muito especial. A gente quer só finalizar com os nossos agradecimentos, o Espaço Vila D, a Divino Garimpo, a nossa fotógrafa Pami, o videomaker Matheus Paiva, a Carol Rodrigues e a Ariel, que fizeram o meu cabelo, a maquiagem, o nosso produtor Marcel, a Belisquime e a marca T-Cutting, que fez os nossos bonés. Muito obrigada por estarem aqui conosco e aprendendo com a gente. A gente com certeza aprendeu aqui entre nós também. É verdade. Uma boa noite para vocês. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.